Você é seu maior inimigo. Com certeza você já ouviu essa frase algumas vezes na sua vida, isso eu tenho certeza. De alguns coaches, enfim, motivacionais, enfim, você já ouviu isso, eu tenho certeza. Agora eu vou te explicar o porquê que isso realmente faz sentido. Eu não sou coach, né? Não sou coach, mas eu refleti nessa frase e eu cheguei à seguinte conclusão. Primeiramente, se você não me conhece, meu nome é Átila Croce, sou formado em administração e tenho mais de 10 anos de liderança na prática. E de vez em quando eu apareço aqui no YouTube para dar umas sacadas, né, uns videozinhos, um conteúdo sobre liderança, porque eu gosto de fazer isso. Enfim, agora eu vou te explicar por que aquela frase de você é o seu maior inimigo, é você contra você, ela faz total sentido. Depois de refletir um pouco nessa frase, na verdade não foi um pouco que eu refleti, né? Me deu um estalo assim, eu já ouvi várias vezes essa frase. E esses dias eu tava trabalhando assim e me deu um estalo de por que essa frase realmente é verdade. Então eu vou te explicar, meu amigo. Sabe por que você é o seu maior inimigo? Porque lá no fundo, só você sabe as suas fraquezas, só você sabe os seus medos. Você pode até contar para outras pessoas, oh, meu medo é tal, tal, tal. As outras pessoas não vão entender. Não vão entender por quê? Porque elas não passaram pelo que você passou para ter aquele medo, para ter aquele trauma, para saber que aquilo pode te enfraquecer. Um medo bobo, por exemplo, eu tenho medo, não eu, mas enfim, a maioria das pessoas tem medo de escuro. Né? Então, por que elas têm medo de escuro? Outra história, não é do escuro que ela tem medo. Às vezes as pessoas têm medo do escuro porque pode haver alguma coisa no escuro, não no escuro em si. Então, assim, é muito difícil você tentar explicar para as pessoas o seu medo. Mas você sabe qual é o seu medo, você sabe qual é a sua fraqueza. Por isso que você é o seu maior inimigo. Agora acho que faz sentido. Eu sempre ouvi essa frase, mas ninguém nunca explicou para mim. Então agora eu acho que ficou um pouco mais claro na sua cabeça e na minha, com certeza. Acho que por isso que a gente tem que estar sempre buscando melhorar, buscando o crescimento pessoal, buscando alguma coisa a mais. A gente não pode parar. A gente não pode aceitar estar na média. Eu digo aceitar estar na média não é querer ser uma pessoa super dotada de toda a inteligência do mundo, mas sim que a gente tem que sempre buscar aquele algo a mais. Sempre fazer um pouquinho a mais, buscando o crescimento pessoal. Por quê? Aquela história, seus medos. Se o seu medo, por exemplo, é falar em público, comece a testar, treinar isso, de falar em público. Começa ali numa roda de amigos, de repente, começa a conversar com eles, de repente se destacar, botar uma opinião. Isso com certeza pode ser um medo que você tenha, mas se você não dá esse pequeno passo, você nunca vai vencer esse medo. Eu tinha um medo tremendo de falar em público. A minha primeira reunião na empresa, eu tremia, foi notório, eu suava. Então é que o meu gerente percebeu e depois ele tomou a palavra e continuou dali para frente. Então assim, eu tinha muito medo, né, de falar em público. Só que, poxa, eu pensei, se eu quero ser um líder, se eu quero estar à frente de uma equipe, eu tenho que falar em público. Então eu comecei aos poucos, comecei fazendo reunião com 3 pessoas, com 4 pessoas e com 5 pessoas. E assim foi indo, até que um dia eu consegui fazer com todo mundo de novo. Não eram muitas, né, mas eram tipo 20 pessoas. Então assim, aos pouquinhos a gente vai começando a subir de nível. Então voltando, quando eu digo subir de nível, é você travar uma batalha com você mesmo. É você contra você. Tudo que te apavora, tudo que te dá aquele friozinho na barriga, é ali que você vai crescer. É ali que vai fazer você dar aquele passo a mais. É aquela velha história. Faça o que você tem medo. Faça o que é difícil, de certa forma, para você. De repente, para você é difícil levantar cedo. Então começa, bota o salário despertar ali uns 15 minutinhos antes do que você está acostumado a levantar. Então tente dormir uns 15 minutinhos antes. Não é da noite para o dia. Não adianta você chegar num dia,
você está acostumado a acordar 9, 10 horas e você, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou super produtivo. Você vai 1, 2, 3 dias no máximo. Né? Depois dos 3, do quarto dia, acabou. Então, assim, é um pouquinho por dia. É um pouquinho. É aquele trabalho formiguinha. Diariamente. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã. Quando você vê, bum, conseguiu. Isso são exemplos, né, de atitudes, na verdade, que só depende da gente. Né? Só depende de cada um de nós. Assim, não, a gente não precisa ser super dotado de toda a inteligência do mundo, né, para começar alguma coisa nova ou para aprender alguma coisa nova. Mas é um pouquinho, um processo lento, porém é um processo que é para a vida toda. Então, para que pressa? Né? Comece devagarzinho, vá sempre subindo, degrau por degrau, devagarzinho, estudando, aprendendo. Com certeza, você nunca ouviu ninguém dizer que se arrependeu de aprender alguma coisa, ou que se arrependeu de ter um certo conhecimento, de adquirir um certo conhecimento, de ter uma nova habilidade. Não, são vitórias, são pequenas vitórias que as pessoas conseguem e não se arrependem. Então, assim, se até hoje ninguém se arrependeu, por que você vai se arrepender? Eu acredito que a gente não vai, ninguém vai se arrepender, ninguém vai dizer assim, nossa, como eu me arrependo de ter estudado tal matéria e agora eu sei sobre aquele assunto. Nossa, como eu me arrependo de hoje, enfim, conseguir acordar cedo e fazer uma caminhada. Ou como hoje eu me arrependo de melhorar essa área da minha vida. Ou como eu me arrependo. Não, ninguém se arrepende das conquistas. A gente se arrepende de não ter tentado, de não ter conquistado. Eu acho que esse sim, esse é o maior arrependimento. Eu tenho os meus, você tem os seus, é claro. Né? Também não dá pra gente ganhar tudo. Mas assim, quando eu digo não aceite estar na média, é você contra você. Um pouquinho, todo dia. Um pouquinho todo dia. Trabalho formiguinha. Pode ter certeza que lá na frente, agora sim, aquela velha história. Daqui a um ano, você vai se arrepender ou agradecer de ter começado hoje. Pense nisso. Valeu, obrigado por ficar até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, gente.